Isabela Noronha. Será que você pode se apresentar para os insones? Claro. Bom, eu sou jornalista e sou escritora, sou autora de 2 livros, do Adeus é para Super-Heróis, que é um livro infantil que venceu o Barco a Vapor em 2013, e do Resta Um, que é um romance, foi finalista do Prêmio São Paulo, e é isso. É isso, e é muita coisa boa, né? É curioso isso de você fazer 2 livros bem-sucedidos e tão diferentes, né? Porque um é um livro infantil, outro um livro para adultos. Como é que foi, Isabela, fazer isso, assim? Fazer para um público e para outro, comunicar com pessoas diferentes, né? Criar uma linguagem própria para cada um e fazer isso de um jeito que, né, alcança muita gente, afinal, ganha o destaque que ganha. Bom, eu acho que eu fui atrás das ideias. Eu acho que eu me apaixonei, em primeiro lugar, pelos temas. E daí, no desenvolvimento, né, acho que naturalmente também eu fui para um lado e para o outro. Acho que é importante dizer aqui também que as 2 ideias, elas vieram de provocações que eu tive quando eu estava fazendo um curso. Eu fiz um curso, tenho um mestrado em criação literária na Brunel University, que é uma universidade em Londres, né? E para mim foi super importante. E dali eu tive as 2 provocações. Eu fui convidada a pensar numa história infantil, e daí me veio o tema do Tom, muito do Adeus é para Super-Heróis, né? E o personagem principal se chama Tom. E, enfim, acho que é meio óbvio, não preciso dizer que o Tom sou eu. Né, o Tom começa a engolir as palavras. E é assim que eu me sentia um pouco, tendo que me expressar num outro idioma, né, no inglês, porque eu sentia que as palavras estavam dentro de mim, mas eu não conseguia muito pescar aquelas palavras na hora que eu precisava delas. Então, foi assim que começou o Adeus que nasceu a ideia do Adeus é para Super-Heróis. Tudo isso. Não acho... Não acho que seja a princípio... poderia ser um livro que tivesse uma pegada mais adulta, um romance, eu acho que poderia, eu acho que tudo depende do tratamento que você dá. Mas essa ideia, no momento que eu pensei, eu fui provocada a pensar nela, ela se tornou um livro infantil. E o romance mais ou menos da mesma forma, mais ou menos porque eu já tinha escrito um conto em cima da história do Resta Um. Resta Um é um romance em que a personagem principal, a Lúcia, é uma matemática, a filha dela desaparece e ela não desiste de buscar a filha dela. Então, quando a gente encontra a Lúcia, no momento da narração do livro, já tem bastante tempo do desaparecimento da filha dela, mas ela segue esperando, ela segue buscando. E a ideia para o Resta Um, ela já era uma ideia que me acompanhava há muito tempo, porque como no meu trabalho como jornalista, eu já tinha conversado com mulheres, né, que na vida real tinham filhos desaparecidos. E foi uma dor, que me tocou demais, que mexeu muito comigo, né? Na minha carreira, assim, eu tive oportunidade de cobrir, né, como a gente diz no jargão, vários eventos importantes, eventos interessantes, eventos doídos, né? A queda do avião da TAM, a cratera do metrô aqui em São Paulo. E essa matéria, né, que eu fiz foi a matéria que me derrubou, essa matéria com as mães dos filhos desaparecidos. Então, eu me lembro com algum detalhe da conversa que eu tive com algumas delas. Então, essa era uma ideia que vinha comigo. E primeiro, com ela, eu escrevi um conto. Uhum. Depois, quando eu tive que fazer um romance, quando eu fui provocada a escrever um romance, foi essa a ideia que eu quis trabalhar. Uhum. Então, assim, eu acho que eu parti da ideia, mas, de novo, eu acho que você poderia trabalhar essa ideia do desaparecimento no livro infantil? Poderia também. Eu acho que tudo depende do tratamento que você dá àquele tema, mas naquele momento, quando eu pensei a ideia, essa era uma ideia que se vestiu de romance,
né? Primeiro de conto, depois de romance. Acho que a roupa do conto talvez tenha ficado curta para ela e ela quis colocar uma roupa um pouco mais confortável, assim, vamos dizer. A minha ideia, né? Não o tema em si, mas a minha ideia. E é um tema forte, né? Você ficou muito mobilizada. Eu até falei com uma amiga, ela tem um Instagram chamado Mãe que Lê, e Que legal. Ela indica literatura infantil e tal. E aí falei com ela do Resta Um, e ela tem 2 filhos. E ela disse, eu só posso ler esse livro quando os meus filhos fizerem 18 anos. Porque é um assunto difícil. E aí eu vou repetir a pergunta que eu te fiz quando te conheci. Tá. Você se divertiu quando você escreveu o Resta Um? Eu me diverti quando eu escrevi a Dona Esmê. Isabela Noronha, Resta Um. Acordo bem melhorzinha, corpo forte, cabeça firme, vou às compras. Batata, espinafre e pepinos para a salada. Quando estou saindo, deixo bater o portão. Fernanda, a vizinha da esquerda, criatura magra, está entrando em casa de mãos dadas com o filho. Ela me vê. Viro-me para o lado oposto. Dona Ismê, diz, como vai? Desviro-me e digo que vai tudo bem, como sempre, que ela está bonita, como sempre, e o Carlos crescendo, um rapaz. Mas preciso ir, que bom ver vocês. Muda a direção e retoma o caminho. E seu neto? Ela pergunta, que a fofoca não se conforma com o muro gordo que nos separa. Bem também, querida, recomeço a andar esperando que ela perceba e cuide do próprio quintal, aquele amontoado de plantas fracas e sem nome. Nem chego a vê-las acima do muro. Há quanto tempo não o vejo? Ela ainda diz. Quero seguir, mas resisto. Me viro de novo e respondo, pelo prazer de dizer, por poder dizer o que quero. Kaique tem viajado, morou fora, essas coisas. Mas deve vir em breve, virá. Digo e volto a caminhar. Me apresso. O portão de Fernanda bate atrás de mim. Ficamos só eu e a rua, eu e a acácia imperial, na calçada em frente com seus cachos amarelos. Andorinhas cantam nela, 2, 3 das grandes. Sua música me acompanha até a esquina. Né, a parte da Lúcia, né, que é a personagem principal e que é quem vai atrás da filha, né, essa parte foi difícil, foi muito desafiadora para mim. A recompensa, eu acho, eu não posso dizer que eu me diverti, mas eu acho que eu posso dizer que eu me realizei muito fazendo. Eu tinha um sentimento de satisfação, mas também tinha uma tristeza, né, porque eu estava em contato com esses sentimentos, né, ali, da Lúcia. A Dona Esmê é uma personagem que eu criei depois, né, no processo. Então, a Lúcia já existia e eu já tinha escrito bastante a Lúcia quando eu criei a Dona Esmê. A Dona Esmê veio no livro até numa conversa que eu tive com a minha tutora, que é a Bernardina Evaristo, que escreveu esse livro Garota, Mulher e Outras, né, que é um livro lindo, que ela é uma super escritora britânica, e eu tive a sorte de poder trocar figurinha com ela durante o processo do Resta Um. E foi numa conversa com ela que eu decidi que eu precisava criar a Dona Esmê. E fazendo a Dona Esmê, sim, eu me diverti muito, porque a Dona Esmê podia dizer coisas que não necessariamente eu concorde, mas ela pode ultrapassar uma fronteira que eu não me permito normalmente. Ela pode dizer coisas que não devem ser ditas. Então, com a Dona Esmê, eu me sentia, eu acho que tem esse contraste ali para mim, né? A Lúcia, muito presa, muito confinada na própria dor. A Dona Esmê é muito livre na loucura dela, né? Assim, e nesses momentos com ela ali, para mim, era um alívio, né? Era um oásis no meio da busca da Lúcia, da angústia, e era um alívio, né, assim, de um respiro, vamos dizer. Eu lembro que você usou essa palavra. Eu lembro que quando eu perguntei, você ficou surpresa com a pergunta, porque imagino que as pessoas se atêm mais à personagem Lúcia. Sim. E aí, quando eu te perguntei isso, você ficou surpresa e disse sim com Dona Esmê, disse que era um respiro.
Sim, exato, exatamente. Eu realmente eu fiquei muito feliz com essa pergunta, porque eu gostei de saber que você olhou para a Dona Esme. Eu também olhei para ela, e eu acho que parte da construção dela como personagem tem a ver com isso, com visibilidade, né? Porque ela é uma senhora sozinha, né? Ela tem todas as questões mentais dela. Então, eu fiquei muito feliz de você ter pensado nela e de ter pensado que ter entendido que o momento dela no livro, para mim, como autora, pode ter sido um lugar de diversão, de catarse, né? Porque de alguma forma foi, sim. Eu acho que pude sentir isso porque para mim era. Que bom. Em oposição à Lúcia, que era tão contida, né? Tão dolorida, né? Sim. Dona Esmê era tão sem noção. Ela é completamente sem noção. E aí que Dona Esmê, ela consegue o que não é fácil, isso que ela consegue, porque ela é má. Sim, ela é muito má. Né? Mas ela fala coisas terríveis e que muitas vezes as pessoas merecem ouvir o que ela diz. Sim. E que a educação e a polidez não permitem, e ela se permite, né, dizer essas coisas. Diz. E, além de tudo, essa coisa do sem limite, né, assim, tem um certo prazer em quem faz e um certo prazer em quem pode apreciar, me parece, né? Apreciar esse limite, né? Assim, porque não é espero fácil. que sim, né? Mas também traz a pergunta assim, até onde ela vai? Até onde ela vai? Do que ela é capaz, né? Acho que ela foi capaz de coisas horríveis, né, ali no livro, e realmente, assim, assim, de novo, gosto desse seu questionamento, porque eu acho que para ela não tem limite, ou talvez os limites para ela sejam muito diferentes dos limites a que nós estamos acostumados a pensar, assim. Eu acho que ela tem uma ética própria, né? Ela tá ali, enfim. Então, eu acho que não tem limite mesmo, assim. Eu não pensei em nenhum limite para ela. Acho que ela foi capaz de coisas inomináveis, né? E quis construir em cima disso, né? Uma coerência. Então, acho que ela é coerente na falta de limite dela, na maldade dela, na confusão dela, sabe? Completamente. E tem uma coisa também que acho que tem uma nobreza também no texto, porque você consegue criar essa coerência, inclusive criando uma história de vida para ela, sem cair na psicologização, assim, que é muito chato quando cai na psicologização. Justificar como se algumas coisas fossem justificadas por, né, situações de infância e familiares. E me parece que o que você consegue fazer é, na verdade, deixar a personagem parar de pé sem cair numa coisa moral, porque psicologizar, acho que acabaria levando para essa direção da moralização da coisa que ela faz. E do que acontece, me parece, é que você cria uma base para essa loucura, para essa fantasia dela, sem com isso torná-la uma vítima. Eu acho que esse é um ponto. Você não torna essa personagem uma vítima. Você concorda, Isabela? Lu, eu concordo e eu fico muito feliz de você dizer isso, assim, porque eu tive medo de que coubesse essa leitura da psicologização, consegui falar. Não gosto disso, não é uma busca que eu tenho como escritora, e assim, eu acho que cada vez mais eu tento abandonar esse caminho. Eu acho que é muito tentador, às vezes, para construir um personagem. Acho que o julgamento moral é muito presente nas nossas vidas, né? Nós somos ainda um país com valores muito católicos, né? Muito, não sei, talvez cristãos, né? Para a gente abranger mais. Então, nós pensamos nisso, né? Na moral, no que é pecado, né? O que é aceito, o que não é. Eu gosto dessa leitura, eu gosto de sair disso. Eu gosto de pensar que a gente tem mais camadas. Então, foi um esforço que eu fiz no momento ali de construir
a Dona Esmê. E fico feliz que você tenha essa percepção. Eu acho que sim. Tem uma coisa que o seu livro oferece, penso eu, que talvez uma discussão justamente sobre isso, assim, né? Sobre os valores mesmo, né? Uhum. O que é a bondade, o que é a maldade. Ela é uma coisa da perversão, né? Não é só a maldade. Acho que ela tem um desvio, né? A Dona Esmê, ela é uma exceção, né? Mas que vai escalando, né? Assim, tem níveis, sim, né? certo. Não é só as camadas dela, da personagem, mas também, assim, você vai apresentando. Eu acho que você foi generosa com o leitor, porque você foi fazendo o leitor se envolver com ela muito aos poucos e compreendendo aos poucos, porque algo acontece, né? Assim, porque então pouco a pouco você vai apresentando, né, uma maldade que vai escalando para a loucura, Uhum. mas também de algum jeito já se está muito envolvido com ela, né? Que bom, né? E aí porque é isso assim também, né, de uma personagem que não é medíocre. E eu acho que o seu livro tem isso, assim, né? Da vida real e das boas intenções serem tão complicadas. Ela não tem ela não se propõe a isso, né, Dona Ismê? Ela se propõe a nada. Ela é como você disse, né? Ela é livre nessa coisa, nessa loucura dela, né? Sim, eu acho que sim. Acho que ela tem desejos simples, né? É uma mulher com desejos simples. E aí, um fator, eu acho, para tentar realizar esses desejos, ela faz o que ela bem entende, ela também se aproveita de um olhar, né, que a sociedade tem para ela, né? E então, assim, é uma coisa que é construída e é apoiada também socialmente, vamos dizer assim. Eu gosto de pensar assim na humanidade dela, né? O que é humano aqui? É humano, né? Talvez ela tenha menos amarras do que as outras pessoas, mas algumas coisas do que ela diz ou do que a gente sabe que ela pensa, do que ela conversa consigo, a gente sabe que talvez não o mesmo pensamento, mas pensamentos análogos, parecidos, semelhantes, já passaram pela sua cabeça? Eu não estou falando das coisas mais pesadas, mas eu acho que, né, ela tem vários níveis, como você disse, né? Então eu gosto sim de pensar nessa exploração dessa humanidade que a gente gosta de varrer para debaixo do tapete, né? Um certo incômodo com essa palavra da perfeição, né? Com aquilo que é esperado. E nesse sentido, eu acho que a Lúcia também foi um esforço nesse sentido. Para mim, foi uma descoberta feliz no processo de construção dela, de novo, quando eu estava trocando com a Bernardine, e em algum momento, quando eu comecei a construir, era muito difícil tirar a Lúcia desse lugar de vítima, e a Bernardine, em algum momento, disse, olha, ela não pode ser só isso. Então, para mim, foi um momento importante da construção do livro, até mais do que da personagem, descobrir a raiva da Lúcia. Como a Lúcia tem raiva de ter sido a filha dela, raiva do passado dela, e poder pensar nela como essa mulher imperfeita, inclusive naquilo que a gente costuma esperar da maternidade, da mãe, da mulher. Ela sofre, né, a perda da filha, sofre muito, mas antes ela não era né, o que a gente enxerga, a gente constrói como uma super mãe, super presente, que amava a maternidade, inventava jogos e parava tudo para poder ficar com a filha. Não. Ela tinha outras paixões, mas essas outras paixões não diziam do amor dela pela filha. Na minha leitura,
Para mim, ela amava a filha dela, era louca pela filha dela. Não é só nem uma coisa que ela descobriu depois. Eu acho que esse amor dela existiu desde sempre. A forma como ela manifestava, ou enfim, o que ela esperava da vida, talvez ela não tivesse contemplado a perda, e isso a liberasse de alguma preocupação, a liberasse para poder focar a atenção dela numa outra área da vida dela. Mas ela também, assim, fazendo essa comparação com a Dona Esmé, as duas personagens, né? Para mim, eu tentei sair de alguma coisa que era entre aspas, o esperado, né? Um papel, aquela coisa no gesso. A mãe é assim, e a senhora, uma senhora é assado. E fugir exatamente do que poderia ser percebido com alguma perfeição. E aí a raiva, né? Tal como a loucura, foi muito libertador e foi uma coisa que me deu muito fôlego para escrever a Lúcia, me deu muito poder para escrever a Lúcia. Eu sentia que a Lúcia, ainda que fragilizada, ainda tinha muito poder, ainda tinha muita força. Né? E isso foi super importante para mim como autora, para conseguir escrever, para conseguir fazer. É interessante isso que você disse, porque de fato essa relação que a gente vai entendendo, né, a relação que ela tinha com a maternidade e como de algum jeito havia nesse desaparecimento uma culpa, né, que eu não sei, de repente também não se isso é você entrevistou e conversou com muitas mães, né, que estão nessa situação. Eu não sei se essa é de repente uma coisa recorrente entre elas, mas isso é muito claro na personagem Lúcia. E assim como Dona Esmé tem muita humanidade nessa personagem, tem muita humanidade na Lúcia, né? Então, por que precisamos pensar que as mães só podem querer os filhos na vida, assim, né? Só podem amá-los e viver para eles, quando Lúcia tem uma vida acadêmica, tem uma paixão fora de casa, né? Certo. E Lúcia, ela oferece isso. Eu acho que isso não é claro para todo mundo. E Dona Esmé, como você disse, assim, o lugar que esperam dela, ela fala as coisas na cara das pessoas e as pessoas não querem ver, né? O que ela está falando. Ela é muito negar a existência. Para mim, o ponto é esse, em relação a Dona Esmé. Eu acho que ela tem a existência dela muito negada. Socialmente, ela não está na capa da revista, ela não está... Ela é uma coisa só, uma senhorinha, né? E o que uma pessoa invisível pode fazer, né? Se ninguém está olhando para ela, o que ela pode fazer? Né? Inclusive porque é isso, ela está dizendo quem ela é e o que ela está fazendo, e a pessoa está continuando a ouvir o que acha que ela é, como fazemos na vida o tempo inteiro, né? Sim. E isso está levado às últimas consequências na obra. Muito legal, é muito interessante. Obrigada. Em relação ao que você falou sobre a culpa, né, da Lúcia, eu vou te contar uma das histórias que partiu meu coração quando eu fiz a matéria, que foi a história dessa mãe, que morava nessa rua que se chamava Rua Fartura. Eu nunca esqueci, por causa do contraste, justamente. E o filho dela tinha desaparecido, e desde que o filho dela tinha desaparecido, fazia anos, eu já não me lembro mais o tempo correto. Ela não se permitia dormir coberta, porque ela me falou isso, que ela falava assim, e se ele tiver descoberto, onde ele estiver? Então, eu acho que aí, né, eu acho que é uma espécie de culpa, né, assim, é a tradução de uma espécie de culpa, né, misturado ao instinto de proteção. Penitência, né? Penitência, exato. Né, você tá, exatamente. E eu acho que isso, nesse sentido, assim, para a Lúcia, foi inescapável, né? E talvez tenha sido para ela um jeito de ela assim poder começar a conhecer em si a dimensão do sentimento dela, né?
pela filha, Uhum. né? Em relação à Lúcia, eu também acho, por outro lado, que quando a filha delas se tornou para ela um enigma, porque, de alguma forma, eu acho que a Amélia já era para a Lúcia um enigma antes. Uhum. Ela não conseguia compreender completamente e nem ter o controle completo sobre ela, e eu acho que esse era um fator de incômodo. Quando ela desaparece e propõe isso para a mãe como se fosse um enigma, um problema a ser resolvido, né? Então que aí a Lúcia se sente, eu acho que tem isso do desafio intelectual também. Então, tem um lado nessa procura, no caso específico da Lúcia, que diz também de alguma vaidade intelectual dela, de um desafio intelectual, né? Não é? Acho que a gente pode enxergar vários vetores aí. Mas, então, tem isso também, mas também tem essa culpa, né? Esse descobrimento de um amor, né? De um sentimento pela própria filha, que eu acho que ela não tinha ainda parado para pensar, ela talvez não ela conhecia, né? não Ela não conhecia em conhecia. si, e aí o desaparecimento provoca isso nela. Quer dizer, é como se pela ausência, pela falta, ficasse claro o que havia no tempo da presença, né? Assim, retroativamente ela faz um entendimento, mas não sem abrir mão de, mas eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou dar um jeito. Sim, exato. E eu pensava, Deus só não me mata essa menina. Eu lia, eu pensava, não, por favor, não vou aguentar. E aí que eu acho muito, muito interessante, Isabela, que você oferece uma saída para a Lúcia que não é metafísica, né? Assim, ela consegue fazer. Eu tô aqui cuidadosa para não falar mais do que eu devo, mas é isso, assim. Acho que diante de toda essa coisa, né, cristã, do amor incondicional, da penitência diante, né, de uma falta, vamos dizer, que se dá para dizer que Lúcia faltou como mãe. É o acaso, né? E aí, diante disso tudo, que é tão fácil como caminho para um lado que você não foi, porque é isso, que você, diante disso tudo, dessa coisa cristã, você oferece uma saída que não é metafísica. E isso me comove, assim, como desfecho, né? Quer dizer, o que é... A vida é tão isso aí, né? A mulher vaidosa, a mulher que não tem compromisso com nenhuma lei, com nenhuma, né, com nenhum código e para além disso, né? Assim, Sim, foi difícil achar um final para o livro. Eu não queria trair as mulheres com quem eu tinha conversado. Não queria trair também o que eu percebia como o ponto principal, né, da história. Então eu fico feliz de você dizer isso. Realmente, eu acho que o desfecho fica no mundo concreto, né? Também porque eu acho que a Lúcia pedia isso. Então, no processo de escrita, eu fui chegando ao final, buscando ser muito coerente assim com todos esses fatores, né? Tentando conjugar o que eu imaginava como sendo o que eu estava tratando ali, né, no livro, e também com a Lúcia, né? A jornada dela, principalmente. E tem uma coisa, Isabela, que ficou pensando, já que a gente está falando do final e que acho que a gente pode também caminhar para o fim da nossa conversa, mas assim com muita alegria, porque ficou muito entusiasmada assim com o que o seu livro oferece. A gente vive um tempo tão dividido assim, né, entre o bem e o mal, o politicamente correto e o que passa todos os limites de, não sei nem se eu consigo dar uma palavra assim, mas é a coisa escrota, assim, com os direitos humanos, com a vida, né, com o outro, e por outro lado também um compromisso, então, com o oposto disso, que às vezes é muito aprisionador também. E o que eu acho que o seu livro oferece é a possibilidade de olhar para essas personagens e estender para o mundo real, para as pessoas e tudo mais, que ninguém é uma coisa só, que é uma coisa e é outra,
né, que somos ambíguos, que somos fracos, mas é isso também que torna a gente interessante, né? Porque senão ficamos rígidos e é terrível para mim a ideia. A ideia da rigidez me faz pensar na mediocridade, né? O compromisso com ideais, quando ele é muito rígido, quando ele é muito, como é que eu posso falar, fundamentalista, né? Assim, empobrece, né? Então, que bom se a gente puder se apaixonar, né, pelos anti-heróis e pelas pessoas de carne e osso fora da literatura, né? Assim, sermos tolerantes, não sei. Sim. Então, acho que o seu livro é um suspiro. Eu fiz um ato falho lá atrás, dizendo que Dona Ismê, eu queria dizer que você tinha dito que era um respiro, mas eu acho que o seu livro parece um suspiro, assim, sabe? Ai, que bom! Querida, obrigada por dizer isso. Isso é um baita elogio. Fico muito feliz. Eu acho, assim, eu leio e escrevo para isso, assim, buscando conexão, né? Acho que estamos todos aqui. Acho que se a gente desse a mão, né, e se entendesse muito mais nesse nível, né, no nível do somos todos humanos, né? A gente teria um mundo mais simples, talvez, mais fácil, ou mais, talvez nem mais simples, nem mais fácil, mas com certeza mais acolhedor, né? Se pudéssemos fazer isso, não porque somos bons. Exatamente. Apenas porque é isso. Não, assim, não dá para reduzir a coisa, né? Assim, Não, é muito mais exato. complexo do que desejamos, talvez. Talvez até do que a gente dê conta, né? Pensando aqui sobre as personagens que estão dizendo de si, dizem de si na primeira pessoa, e eu fico por isso, assim, para mim você fazer esse comentário é super gratificante, porque as personagens, quando elas dizem de si, elas não dizem de si com essa complexidade, né? Eu acho que é até pelo contrário. Né? Elas e eu gosto e eu acho isso assim lindo que você tenha feito essa leitura e tenha percebido isso dessa forma e fico muito satisfeita, muito feliz mesmo em ouvir isso, né? Eu acho que assim, como autora eu acho que eu não posso pedir mais. E acho que como leitora eu não posso pedir mais, porque você consegue criar duas vozes muito diferentes. Isso atesta para a nobreza mesmo da sua escrita, porque é isso, é como você disse, elas falam na primeira pessoa e você consegue criar vozes diferentes, né? E cada uma se sustenta muito bem, é completamente a coerência da coisa, né? A verossimilhança está feita, então é um Obrigada, prazer. querida. Você oferece um presente, assim. Eu espero que as pessoas se animem. Obrigada. É num dia que a gente lê, porque quem larga? Quem larga essa história? Quem consegue... Não. Ai, que bom, minha querida. Vão querer saber o que aconteceu com Lúcia, Amélia, Dona Ismê. Então, é assim, emocionante, é muito legal, é muito... Querida, obrigada. Obrigada a você, Lua, pela leitura, pela generosidade, pelo mergulho. Fico muito feliz de poder falar do livro, de falar do meu trabalho com ele. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de ter te encontrado. Aprendi muitas coisas e espero que novos livros venham. Não quero parecer aquela chata que, tipo assim, a pessoa teve um filho e cadê o segundo? Não vou fazer isso, mas eu espero continuar aprendendo com você de um jeito ou de outro. E que bom, assim, que bom conseguir oferecer isso para os insônios leitores, né? Que legal. Fico muito feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. Finalmente conseguimos nossa conversa. Que bom que a gente conseguiu. Estou super feliz. Adoro essa sua iniciativa de falar sobre literatura, de levar literatura para mais gente. Ainda mais, como você mesma disse, né, nesse momento que a gente está do país. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, por tudo. Obrigada, Isabela. Espero em breve receber você de Oba. novo. Também espero. E um cafezinho assim que tudo isso acabar, um papo presencial. Tá marcado, querida. A gente tá conectada.
Um beijo. Beijo grande. Obrigada, Lua. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Valeu.